O Chelsea simplesmente chocou o mundo pelo placar que acabou contra o Paris Saint-Germain na final do Mundial de Clubes por 3-0, mas não só o placar chocou, foi a forma como o Chelsea venceu e principalmente a aula de retranca que o Enzo Maresca aplicou sobre o Luiz Henrique, fazendo com que ninguém esperasse a atuação que teve, e inclusive potencializando o jogador dentro da partida que foi Cole Palmer. E aqui a gente vai falar sobre o que foi esse atropelo do Chelsea para cima do Paris Saint-Germain e projetar o que pode ser esse Chelsea na temporada. Será que ele briga por título de Liga dos Campeões? Vamos falar aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. É inegável que o placar de 3-0 e 3-0 da forma como foi, principalmente na primeira etapa, chocou todo mundo. Porque todo mundo, a grande maioria, inclusive eu achava que o Paris Saint-Germain não só ia vencer, como ia tornar o jogo muito fácil para ele. E não é à toa que o Cole Palmer ele disse na entrevista pós-jogo que o Chelsea chegou desacreditado. E chegou desacreditado. Por quê? Porque de um lado da chave você tem os times mais fortes que você pode enfrentar, o Paris Saint-Germain, ele vem de Bayern de Munique, vem de Real Madrid. E se você for pegar o histórico recente, ele atropela a Inter de Milão, ele atropela o Atlético de Madrid, você vai imaginar que contra um Chelsea que é mais fraco do que muitos times que esse que a gente citou, ele ia tornar a partida mais fácil para ele, e não foi o que aconteceu. Porque, por outro lado, o Chelsea ele pega uma chave mais acessível, tendo o Benfica, tendo o Palmeiras, tendo o próprio Fluminense, e ele chega na final. Mas ninguém acreditou que seria um 3-0. E da forma como foi, é muito mais chocante. Por quê? Porque quando a partida se inicia, e um pouco antes dela começar, você imaginava o quê? Todos os times que foram para cima do Paris Saint-Germain não conseguiram resistir. Por quê? Porque o Paris Saint-Germain, ele pratica um futebol hoje que ele reúne várias escolas de futebol, como já mostrei no último vídeo. O Paris Saint-Germain ele tem trocas de jogadores por posição, ele tem extrema agressividade física, ele recupera a bola muito rápido, ele tem posse. Ele consegue ser o melhor da reunião de várias escolas, como a escola do Big Pressing, a escola espanhola puxada pelo Guardiola, que é chamado de tic-tac. Você tem a escola do futebol total, que é a troca de posições ali, que veio numa esteira ali que o Guardiola pegou. Então você vê que é um time muito móvel. E você imaginava o seguinte, todos os times que foram para cima, como o Xabi Alonso, por exemplo, que escalou o Real Madrid para cima do PSG, se deu mal, abriu muito espaço. E não foi isso que aconteceu. O Enzo Maresca, ele apesar de ter escalado o time no 4-2-3-1, para recompor, ele formava uma linha bases de 6, de 5/6 jogadores. Por quê? De fazer com que esses pontas, o Cole Palmer e o Pedro Neto, ele conseguia atrair esses jogadores, ajudando na recomposição defensiva. Então, o Pedro Neto ele ajudava o Cucurella e o Cole Palmer ajudava o outro lateral do Chelsea, o Gusto. E aí, com isso, você tinha uma grande recuperação no meio-campo, fazendo um excelente trabalho ali do Reece James e do Caicedo, roubando a bola e automaticamente acionando esses pontos que corriam muito rápido. E principalmente, uma bola longa nas costas dos laterais do Paris Saint-Germain. E é aqui que chama muita atenção. O Nuno Mendes. O Nuno Mendes, apesar dele ter feito uma temporada primorosa e estava fazendo um excelente Mundial de Clubes até agora também, ele tomou bola nas costas que a gente não viu na fase recente agora do PSG, depois dessa virada de chave contra o Manchester City. 2 acionamentos que teve nas costas dele saíram os gols do Chelsea. No primeiro, o Cole Palmer recebe, desculpa, o Gusto recebe, e ele tenta bater pro gol, a bola sobra, toca pro Cole Palmer e ele tira do Donnarumma. E a segunda, também uma bola lançada nas costas, dessa vez o Cole Palmer recebendo, limpando todo mundo e batendo no contrapé do Donnarumma. Aqui estava um cenário muito claro. O Chelsea ele começa o jogo de uma maneira
chocante, pressionando muito alto, roubando e evitando com que esse motor do Paris Saint-Germain acontecesse. O motor do Paris Saint-Germain ele acontece quando o Vitinha recebe a bola. O Vitinha, ele recebendo a bola, ele tem a capacidade de pensar e de organizar o time, onde você vai ter as trocas de posição. O Vitinha ele é o cara mais recuado do Paris Saint-Germain, apesar de você ter essas movimentações entre ele, o Fábio Ruiz e o próprio João Neves. Só que você não dando espaço para essa movimentação acontecer, fica mais difícil. O jogador ele tem que carregar cada vez mais a bola e ele vê que ele está sem opção, fica complicado. Então você vê que o Chelsea ele conseguiu fazer o que o Paris Saint-Germain costuma fazer, só que não conseguiu efetuar nessa partida. Foi a recomposição e todo mundo conseguindo pressionar. E aí você via que não tinha tanta movimentação assim. O Vitinha, ele pensava muito o jogo, só que ele não tinha opção de passe. Dembélé muito bem marcado, Kvaratskhelia muito bem marcado, e o próprio Désiré Doué. E com isso, o jogo não fluía do PSG. Apesar de que teve uma chance em que o próprio Doué recebeu na área, e ele tentou tocar para o Hakimi, muito parecido no que aconteceu na final da Liga dos Campeões. Só que ali ele poderia ter batido para o gol, e ele não preferiu. Depois disso, você vê que o Chelsea começa a empilhar mais ataque, exatamente dessa forma de recuperação de bola rápida. E aí, em questão de sistema defensivo do Paris Saint-Germain, não aconteceu como nas outras partidas. Quando o Paris Saint-Germain volta todo mundo para conseguir recuperar a bola. E você via que o Nuno Mendes estava desguarnecido, não tinha cobertura do que Kvaratskhelia. Kvaratskhelia não voltou tanto quanto os outros jogos, fazendo com que também, num dia muito ruim do Nuno Mendes, ele sobrasse essa bola nas costas dele. E o Chelsea conseguiu explorar isso muito bem na partida. Tendo a infiltração do João Pedro, tendo o jogo primoroso do Caicedo para roubadas de bola. O Chelsea ele conseguiu mostrar que, olha, com muita marcação e muita aplicação, eu consegui te vencer. No jogo de 0-0, Enzo Fernandes fazendo uma grandíssima partida. E o Sanches, o Robert Sanchez, o goleiro do Chelsea, que vem tanto sendo criticado, conseguiu fazer uma partida primorosa, porque o PSG também teve sua chance. Ele conseguiu fechar o gol. Mas o Chelsea, muito bem pensado pelo Enzo Maresca, que nos primeiros minutos conseguiu pressionar, depois baixou um pouco as linhas, mas baixou as linhas de uma forma organizada, não deixando com que tivesse espaço nos corredores para os atacantes do PSG conseguir ter liberdade, não houve isso. E o Chelsea conseguiu controlar a partida, fazendo com que o 3-0 ficasse até barato, pelas chances que o Chelsea conseguiu criar. O Donnarumma ainda fez boas defesas, mas por outro lado, a gente também tem que ressaltar que alguns jogadores do PSG também tiveram péssimas atuações, como o Beraldo, o próprio Nuno Mendes, o Kvaratskhelia, jogadores completamente abaixo daquilo que eles podem. E que o placar ele fica muito bem estabelecido do que foi na partida. O Chelsea dominante dentro da sua proposta, apesar do Maresca ele prezar pela posse de bola, ele teve menos posse entendendo o adversário, e o Chelsea conseguiu ser primoroso. E aqui a gente tem uma figura específica que se destacou nesse jogo, que é o Cole Palmer. O Palmer, ele que não vinha de boas atuações no Chelsea, ele estava devendo demais, ele não tinha ainda feito muitos gols nessa última reta final da temporada, mas essa reta final do Mundial de Clubes, ele mostra muita importância contra o Palmeiras, ele faz um jogo bom contra o Fluminense, mas essa final ele botou no bolso. Sem dúvida nenhuma, essa foi a melhor atuação do Cole Palmer com a camisa do Chelsea. E olha que ele tem boas atuações também. Mas ele foi fundamental para gerar dúvida na marcação do PSG, aproveitar as falhas defensivas para conseguir enganar, principalmente os defensores. Ora, seria bater para o gol ou seria tocar para alguém? Isso foi primoroso. Cole Palmer fez uma partida primorosa. Apesar de não concordar dele ser o melhor jogador da competição, para mim, o John Arias, do Fluminense. Porém, você tem uma figura que pode ter reacendido aquele futebol que ele tinha mostrado na outra temporada. E aí você vê que o Chelsea, tendo um grupo jovem, porque o Chelsea ele tem uma média de idade de 24 anos, jogadores jovens. Óbvio, precisa fazer algumas peças de reposição aqui e ali, como por exemplo o próprio goleiro,
um zagueiro, precisa de um zagueiro melhor. Mas principalmente com o adicional do João Pedro, tendo a figura agora de um centroavante que consegue pegar e guardar o gol, coisa que o Delap não estava conseguindo acontecer, não estava conseguindo fazer, o Nicholas Jackson não fazia, o Nkunku não fazia. O João Pedro foi fundamental para a chegada desse Chelsea, que a gente pode cravar que vamos ter uma grande Premier League. O Arsenal fecharam com o Gyökeres, o Liverpool fecharam com as contratações que estão a caminho, e principalmente com a possível chegada do Rodrigo saindo do Real Madrid. O City, com as suas contratações que precisam ainda fazer um pouco de entrosamento ali na equipe, mas você vê que o City já ganha uma cara, a gente vê isso no Mundial de Clubes. E agora um Chelsea. A gente tem tudo para ver a Premier League mais disputada dos últimos anos, sem dúvida nenhuma. E o Enzo Maresca consegue consolidar o seu trabalho como a melhor atuação dele sob o comando do Chelsea, sem dúvida nenhuma. A gente está falando do atual campeão da Champions e num esporte que permite o campeão da Conference League deitar sobre o campeão da Champions League. É um esporte de mata, campeonato de mata, e que ele conseguiu estabelecer o seguinte: eu tenho um time que foi crescendo dentro da competição e eu tinha um time copeiro. É óbvio que por pontos corridos você precisa de uma regularidade. Você não pode só colocar a visão Copa dentro da Premier League, porque são coisas um pouco diferentes. Você precisa de mais consideração, você precisa de um elenco maior, você precisa de regularidade, coisa que esse Chelsea não teve. Agora, quando você pega as Copas, o Chelsea ele teve sim atuações suficientes para você dizer que esse time ele pode chegar muito longe na Liga dos Campeões. Sem dúvida nenhuma. Ele bateu o atual campeão da Champions. Não bateu qualquer time. Um time que estava massacrando todo mundo. Tipo, 6 jogos, o Paris Saint-Germain só tomou um gol. Então, é muito grande o trabalho do Enzo Maresca, muito boa a atuação do Chelsea, que promete para a próxima temporada vir firme aí nas cabeças dos campeonatos. Eu quero saber o que você acha. Você acha que o Chelsea vai chegar longe? Ou não? Quem você acha que se destacou mais? Deixe nos comentários e até a próxima.